Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Então, pessoal, começando o primeiro programa deste ano de 2022. Que maravilha, né? 2021 passou numa velocidade tremenda, já começamos o ano e hoje, primeiro dia útil, dia 3 de janeiro, eu vou ter o privilégio de começar o ano com Enio Fernandes, produtor rural, analista de mercado, um dos mais importantes analistas de mercado do Brasil hoje. O que ele fala, eu te falar, o pessoal para ouvir. E nós vamos falar sobre a retrospectiva de 2021 e o panorama do agro para 2022. Enio, como é bom começar esse ano com você. Muito obrigado por estar aqui comigo. Meu amigo Divino Ronaldo, é fantástico iniciar esse janeiro do seu lado, né? Primeiro dia útil do mês de janeiro, primeiro dia útil do ano, é uma felicidade estar aqui. Já passou, mas que Deus nos ilumine muito, né, nesse próximo ano. Muita saúde para nós, muita sabedoria. Amém, amém. As festas foram tudo certo, tudo bem, Natal, Ano Novo? Na mais perfeita ordem divina. Cara, o melhor nesses momentos é poder estar com a família, né? Eu acho que, assim, não é nem necessário festa, nem grandes acontecimentos, não. Se a gente tiver com saúde, tiver com a família, já vale tudo, né? Ah, você se renova para iniciar o ano, né, Divino Ronaldo? Exatamente. Enio, vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2021, um ano extremamente, eu não sei se eu posso dizer difícil, porque foi um ano que passou rápido, né? Eu acho que a vontade de todo mundo é que ele acabasse logo, mas um ano que teve coisas boas também. Qual é a sua visão desse ano de 2021, que terminou agora? Bom, nós estamos passando por um momento de disruptura, transformações em todos os setores, medicina, educação, finanças, agro, né? E esse fato desse Covid ter acontecido, ele acelerou esse processo. Lembro que a gente começou o ano 2021, as perspectivas não eram boas, a gente muito temerário com demanda, o crescimento brasileiro, medo do dólar explodir, medo de não ter mercado, medo do desemprego, medo da fome, mas graças a Deus esse país é um país pujante. A gente, logicamente, tivemos problemas, como todos os países do mundo tiveram, mas nós conseguimos ter uma reação mais rápida, nós conseguimos voltar a crescer, que isso é extremamente importante. Por que é importante? Porque gera emprego e renda, né? E as cidades que têm o agro forte, crescimento dessas cidades foi bem acima de outras cidades. Estou falando bem acima de cidades importantes, como Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você olhar o que aconteceu em Rondonópolis, Rio Verde, Passos de Minas, Ponta Grossa, se você olhar nessas cidades, você vai ver que o crescimento. Se você olhar com atenção, o crescimento nessas cidades foram acima de grandes cidades. O crescimento do interior foi acima de grandes cidades, principalmente aonde o agro é forte. Isso é um reflexo do que aconteceu no Brasil, o que vai acontecer nos próximos anos. Graças a Deus, graças à nossa disponibilidade de trabalho, esse foco do brasileiro de superar momentos difíceis, a gente está passando por uma das maiores crises da história da humanidade. Enio, eu vi uma frase no final do ano que eu achei bem interessante. O Brasil não é o país do futebol e nem do carnaval. O Brasil é o país do agro. Mas a impressão que eu tenho é que a responsabilidade em cima do agro, de carregar essa economia nas costas, ela está muito grande. Porque o desempenho, por mais que tenha melhorado o desempenho do setor de serviços, por mais que a indústria tenha tentado reagir, quem segura realmente a economia é o agro.
Isso não chega a ser temerário e perigoso para um país, não? Não, cada país tem a sua especialidade, né? Onde ele opera com maior eficiência. Vou te dar um exemplo. Você vai na Suíça, ela opera o mercado financeiro com excelência e ela é dependente desse fluxo financeiro mundial. E cada vez ela fica mais excelente, até superando alguns paraísos fiscais. Então, ela sempre é um porto seguro para quem tem investimento. Quando você vai nos Estados Unidos, é o berço da tecnologia. Além da tecnologia, a economia americana é muito vibrante, é muito pulsante. Isso é uma característica dos Estados Unidos e isso vai continuar acontecendo. E assim a gente vai olhando para várias regiões do mundo. Quando nós olhamos para a Ásia, a manufatura é a grande força, né? É a grande que impulsiona a economia asiática. E alguns países do mundo são agricultura. Isso não quer dizer que os outros setores da economia não precisam ser incentivados. A área de serviços no Brasil está crescendo muito fortemente, a área de tecnologia está crescendo muito fortemente, mas a indústria brasileira está sofrendo bastante. Por questões trabalhistas, por questões fiscais, por questões de falta de logística, isso inibe a indústria brasileira. O que nós temos que fazer? Tanto o agronegócio, como o setor de serviço, como o setor financeiro, tem que apoiar o setor mais frágil da nossa economia hoje, que é a indústria. Porque para você gerar um ciclo contínuo de crescimento, um ciclo virtuoso em todas as cadeias, um agro forte, uma indústria forte, um setor de serviço forte, um setor financeiro forte, faz com que o crescimento de cada um desses setores seja mais robusto e mais facilitado. É muito ruim quando só um determinado setor dá certo ou só um determinado setor puxa toda a economia, mesmo que seja uma característica nata desses países, como eu acabei de informar. Você fica muito dependente de um determinado setor e você pode ter momentos de instabilidade. Por isso é bom todos andarmos juntos e procurarmos esse crescimento virtuoso. O agro, ele tem várias vantagens e o Brasil é altamente privilegiado. Porém, o agro depende muito de fatores externos, como, por exemplo, o clima. Nós tivemos em 2021 um problema sério lá atrás, quando atrasou a janela de plantio da soja, a colheita atrasou, o milho já plantou atrasado e tivemos quebra de safra, né? Então, esse é um dos problemas do agro. Como é que você acha que lidaremos com esse problema daqui para frente? Bom, o clima, esse novo modo de crescimento do mundo, né? ESG, né? Meio ambiente, sociedade e governança, né? Para mim, na minha visão, isso é um presente para o agro brasileiro. Não existe nenhum país do mundo que tenha a capacidade produtiva que o Brasil tem e respeita o meio ambiente como o Brasil respeita. O nosso Código Florestal é o mais restritivo do mundo. O produtor brasileiro ele é obrigado por lei, em determinadas regiões, proteger 80% da sua propriedade, só explorar 20%. Em outras regiões, ele opera 20% da sua propriedade e preserva 20%. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quem viaja fora do Brasil, for para a Europa, quando um produtor francês utiliza um agrodefensivo, ele acaba de utilizar aquele defensivo, ele põe fogo na embalagem vazia desse agrodefensivo. O produtor brasileiro não. Lava ele 3 vezes, fura para não ser reaproveitado aquela embalagem, põe no caminhão e leva na central de reciclagem. Tudo por conta e risco e custo do produtor. O que nós podemos fazer para melhorar isso, para capturar isso? Nós temos que ser líderes nessa plataforma de proteção ao meio ambiente. Não para ganhar dinheiro, é para mostrar o que o Brasil já faz. Nenhum país do mundo faz o que o produtor brasileiro faz, o que a sociedade brasileira decidiu que o brasileiro tem que fazer, que o produtor brasileiro tem que fazer. Então, nós podemos ser liderança nesse setor. Nós somos case de sucesso em preservação do meio ambiente e produção de alimentos e proteína animal. No caso da proteína animal, o que o Brasil está fazendo de aumento de produtividade por hectare é alguma coisa inédita na história do mundo. E para eu ter esse aumento de produtividade, eu preciso ter alta produção de pastagens adubadas, intensificadas, piqueteadas.
é a maior produção por hectare de pastagem, que reciclam carbono, que amenizam os gases do efeito estufa emitidos pela pecuária. Então, assim, na minha visão, essa questão climática, lógico, a gente tem problema de seca, isso vai continuar acontecendo, isso é cíclico no mundo, mas essa questão climática é uma oportunidade de liderança para o Brasil. Se nós soubermos nos comunicarmos bem, primeiro com a sociedade brasileira, mostrar o que nós estamos fazendo, e posteriormente comunicarmos com o mundo, aí sim nós vamos ser bem beneficiados com essas ações que a sociedade brasileira determinou lá atrás que o produtor brasileiro precisa fazer. Muitos do agro veem isso como um risco, restrição às exportações. Eu vejo pelo contrário, é uma oportunidade da gente ganhar mercado, ganhar respeito e ganhar credibilidade internacional. A participação do Brasil na COP26 foi extremamente importante, extremamente benéfica. Chegamos lá com a imagem ruim, saímos com a imagem extremamente positiva, tanto é que a maioria das propostas apresentadas no final da COP26 foram todas lideradas pelo Brasil, foram surgidas em discursos e planejamento que o Brasil fez. Então, eu acho que nós temos uma enorme oportunidade. O que está faltando é comunicar bem com a sociedade brasileira e depois comunicar bem com a sociedade mundial. Se você não é claro com o seu próprio povo, no seu terreiro, na sua casa, como você vai ser claro lá fora? Eni, você acha que nesse evento que aconteceu em Glasgow, o Brasil começou a entender como é que comunica para fora, como é que fala para fora, como é que mostra esse agro para o mundo? Esse novo ministro do Meio Ambiente, ele deu um show de persistência. Antes da COP, ele teve várias reuniões com mais de 25 ministros de meio ambiente de outras nações do mundo, e durante a COP, ele teve reuniões com o ministro do Meio Ambiente de mais de 20 países, ou seja, 45 ministros do Meio Ambiente, ele conversou, negociou instituições, empresas e bancos. E ele simplesmente mostrou o que o Brasil está fazendo e o que o Brasil já fez no passado. Na verdade, ele expôs, sem degladiar, ele mostrou dados não do Brasil, da NASA, da ONU, o quanto o Brasil é importante nessa questão ambiental e o quanto que o Brasil preserva. Tudo com dado de instituições internacionais. Ao invés dele ir para o conflito, para o embate, ele foi para o diálogo. Aí sim ele conseguiu uma grande transformação. Países, empresas, famílias, ministérios são a cara do seu líder. Se o seu líder tem capacidade de negociar, tem capacidade de passar o que está fazendo de bom para o mercado, habilidade nessa comunicação, o caminho é muito mais facilitado. Você viu muitas promessas. A França fez promessa, a União Europeia fez promessa, Estados Unidos e China prometendo para 2040, 2050. O problema é que esses líderes não vão estar lá em 2050 para mostrarem se fizeram ou não. O Brasil não fez promessa, o Brasil deu dados e fatos. É clara a participação do Brasil e da França. No discurso, a França é um dos países que mais preserva o meio ambiente, mas as suas ações internas são deletérias ao meio ambiente. Não tem reserva legal, o produtor francês recebe embalagem, pode pôr fogo lá depois que utiliza essa embalagem, não preserva nascentes, não tem quase parques nacionais. Aí você vem a história do Brasil, muito criticado pela França, mas quando você vê as ações que a sociedade brasileira impôs a produtores brasileiros, reserva legal, enormes parques ambientais. Só para lembrar, nós produzimos em 7% de todo o território nacional. Se você pegar todas as culturas, mais eucalipto, nós produzimos em 7% do nosso território nacional. As nossas reservas só indígenas são 13%, além dos parques nacionais. Então, o Brasil deu dados, deu números, não promessas. E isso fez com que o Brasil saísse com a imagem extremamente positiva da COP26 e realmente esse novo ministro do Meio Ambiente foi extremamente hábil. Eu também quero dar parabéns às empresas do agronegócio brasileiro na área de proteína animal, a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, a Biov, que trabalho excelente, que excelência em apresentar dados. E repito, os dados não foram gerados por instituições só brasileiras,
são dados da ONU, dados da FAO, dados da NASA. Quais foram os maiores desafios que o produtor rural brasileiro enfrentou no ano de 2021? Uma explosão de custo absurda, essa foi o maior problema. Uma dificuldade que as empresas cumprissem contratos que foram feitos anteriormente. O produtor foi lá, pagou seu fertilizante antecipadamente, pagou seus agrodefensivos antecipadamente. E algumas empresas, infelizmente, na hora de cumprirem as suas promessas, cumprir o acordo assinado, o contrato feito, não o fizeram. Isso é muito deletério para o agro, isso é muito deletério para a imagem do agro. Lembro que o preço do milho dobrou, os produtores foram lá e entregaram o milho. O preço da soja saiu de R$80 para R$150 e os produtores foram lá e entregaram a sua soja. Os que não tiveram a soja para entregar pagaram multas por isso, caríssimas, pagaram washout caríssimos. As empresas não fizeram dessa mesma maneira. Algumas empresas agiram não eticamente. Mas isso também é bom, porque você começa a identificar quem é seu parceiro mesmo ou só quem é oportunista de mercado. Aí cada produtor tem que decidir com quem ele vai negociar. Se com parceiros fiéis que ele pode confiar ao longo dos anos ou com oportunistas que vêm só preço, não vê a relação entre cliente e produtor rural, empresa, cliente e fornecedor. Então, cada um vai escolher o seu caminho. Até mesmo esses dissabores foram importantes para a gente escolher com quem a gente deve andar daqui para frente. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Estou aqui com Enio Fernandes, ele fez uma retrospectiva de 2021 e vamos trazer agora o panorama do agro para 2022. Enio, qual é esse panorama? Não, nós temos muito risco sobre a mesa, né? Nós estamos iniciando a colheita agora, tem muito caminho até você tirar toda a soja do campo, plantar o milho, retirar esse milho. Nós passamos por várias turbulências. Olha o que aconteceu no mercado da pecuária. Nós tivemos uma oscilação enorme nos preços da arroba do boi, oscilações no preço da soja, oscilações no preço do milho. Mas quando a gente olha os próximos meses, tudo indica que o produtor rural vai ter um resultado positivo no decorrer desse 2022. A preocupação fica com o milho segunda safra, que a gente vai ser muito dependente do clima, que o clima vai nos entregar. Existem projeções da chuva cortar um pouco mais cedo, mas projeções climáticas nunca são certezas. O clima muda a todo momento, você não pode ter certeza do que vai ocorrer. A gente não pode seguir cegamente essas projeções climáticas. Elas são importantes para a gente nos preparar, mas elas não são definitivas. Os sinais são que podemos ter chuvas cortando um pouco mais cedo. No final do dia, o comportamento da moeda norte-americana, mais os bons preços que estão sendo operados nesse momento, vão trazer renda para o Brasil, vão trazer dólares para o Brasil, vão trazer investimento para o Brasil. De novo, desenvolvimento, emprego, renda, impostos. Isso vai ser positivo. Agora, para o plantio de 2022, que começa esse ano, e a colheita que vai ser só em 2023, aí os riscos são extremamente altos. Os custos de produção explodiram, produtos subiram 3, 4 vezes o seu valor devido à escassez desse determinado produto. Tem produto que não pode ser substituído, você precisa especificamente daquele produto. Então, o risco para o produtor rural de todas as áreas, não só de soja e milho, de todas as áreas, é enorme. Ele precisa estar muito atento, extremamente atento com a economia brasileira, com a economia mundial, e quando ele adquirir seus produtos, ele tem que estar atento ao seu custo de produção. Não é um ano de grandes riscos, porque lá na frente você pode terminar a sua jornada tendo prejuízo por hectare, prejuízo na sua atividade, e se o prejuízo for muito alto, você pode sair de um jogo que você está participando há muito tempo. Muita gente se encantou com o agronegócio, com a pecuária, quando os preços estavam lá em cima, e também com a agricultura, inclusive arrendando terras aí por valores exorbitantes. Você acha que existe um risco de debandada desse pessoal à medida que eles verem que a coisa não vai ser fácil? Tem uma frase que minha mãe falava quando eu era adolescente: todo excesso será punido.
Todo equívoco, todo mau planejamento, toda ânsia, toda ganância por crescer muito rápido, que você fez sem planejar, você gerou uma ação naquele momento. Lá na frente vai ter a reação. Então, logicamente que você vai ver pessoas que entraram no agro não ficar no agro. E você vai ver pessoas que estão há muitos anos no agro sair do agro. Essa reciclagem ela é até positiva. Novos entrantes são novas ideias, nova visão de mundo, novas discussões. Isso faz com que o agro cresça e qualquer setor da economia cresça. Eu gosto de comparar com uma orquestra sinfônica, né? Você vê uma sinfonia de Beethoven, de Bach, você vê o bumbo, o piano e a flauta, cada um tem seu tom, cada um tem seu espaço. Mas quando eles fazem junto uma harmonia, aquilo faz uma sinfonia fantástica sem erro. Nenhum instrumento vai conseguir fazer uma sinfonia como todos os instrumentos juntos. Então, esse choque de ideias é saudável. Agora, eu tenho certeza que muitas pessoas que entraram e não planejaram direito e entraram no agro só para surfar nessa oportunidade de preço, elas não vão ficar. Como eu tenho certeza também que pessoas que estão numa zona de conforto muito grande, logo, logo vão sair do agro, porque a gente precisa sempre estar reinventando, reaprendendo. Isso aconteceu no passado, isso vai acontecer agora, e de novo lá na frente, quando a gente tiver um pico de preços, isso vai acontecer novamente. Isso é natural. Diante dessas dificuldades que você colocou aí, que virão no futuro, pode haver uma aglomeração ainda maior no agronegócio, de saída cada vez mais dos pequenos? Eu não vou falar os pequenos, logicamente a escala é importante nesse negócio nosso, mas o planejamento, a persistência e o estudo da sua atividade, entender o que você está fazendo, olhar seu negócio, ser comprometido com o seu negócio, as pessoas vão ficar. A estratégia dos pequenos e médios é diferente da estratégia dos grandes. Cada dia mais vai ser importante uma cooperativa forte, ter uma cooperativa forte, tanto de insumos e indústria, como também de financeiras, cooperativas financeiras. As atuações dos sindicatos rurais protegendo os produtores contra leis que os agridem vai ser muito importante. A união de várias entidades representativas da indústria, do comércio, dos serviços e do agronegócio juntos, mobilizadas, tentando sensibilizar o poder público o quanto que é importante se preservar esses atores, né? Pequenos produtores, pequenos empresários, pequenos comerciantes. Então, essa ação dessas entidades vão ser cada vez mais importantes. E o interessante é que a sociedade hoje ela está mais politizada, ela quer participar, ela quer questionar, ela quer opinar, ela não é mais passiva, calada e omissa. Essas dificuldades que nós estamos passando, esses desencontros que nós estamos passando, e esse conflito constante está fazendo a sociedade ser mais participativa. Então, nós vamos sim ver muitas pessoas saindo do agro, acho que vai ser um número até importante nos próximos anos, mas essa renovação sempre ocorreu, ela sempre vai ocorrer. Agora nós vamos precisar demais dessas entidades representativas de vários setores da economia, do sistema cooperativista e do sistema sindical. Enio, em 1 minuto, esse é um ano de renovação, de mudança na política, né? Nós vamos votar para presidente, vamos votar para governadores, vamos votar para deputados, senadores. De que maneira isso deve influenciar no agro? Isso vai influenciar extremamente, dependendo de quem a gente colocar para liderar o nosso estado, o nosso país, isso muda completamente os rumos. Pode mudar para um lado extremamente positivo e pode mudar para um lado completamente negativo. O que a pessoa deve fazer? Ela não deve acreditar muito em promessas de campanha, né? Eu tenho 2 filhas, né? Quando elas eram adolescentes, eu falava assim para elas: minhas filhas, você não acredita em que homem fala, você acredita em que homem faz. A ação, acredita na ação do homem. Por que eu estou falando isso? Olhe como que se comportaram essas pessoas no passado. Olha a história de vida delas. Se elas são a favor da democracia, se elas são a favor do empreendedorismo, se elas são a favor do desenvolvimento do país, ou se elas são ligadas a outros caminhos. A resposta está no seu coração e na sua mente. Se você voltar com pragmatismo, analisando os candidatos, nós temos candidatos bons sim.
Agora, eu não posso acreditar em promessa de campanha, eu não posso acreditar que a saúde vai ser prioridade, que a fome vai acabar, que eu vou dar emprego para todo mundo, que o mundo não é assim. O caminho para a prosperidade, ele é lento, ele é árduo e ele é longo. Não tem solução mágica para 2023, 2024, 2025, 2026. Tem um caminho a ser trilhado, longo, penoso, duro, com sacrifício, para essa nação lá na frente ser uma nação rica de primeiro mundo. Então, os exemplos estão claros, é só você ver o que está acontecendo no mundo e aí você vai saber tomar suas decisões. Só não podemos fazer como alguns países do mundo. Só tem um país do mundo que já teve no primeiro mundo e caiu depois. É um vizinho nosso, que é a Argentina. Então, assim, nós temos N exemplos de sucesso, N exemplos de fracasso. O que nós precisamos fazer é escolher o melhor caminho. E não adianta falar que não tem candidato bom. Tem candidato bom. É só você escolher, pensar, principalmente em deputados e senadores. O Brasil hoje é muito dependente do Congresso. Um governador é muito dependente do Legislativo. Então, muito cuidado em quem você vai colocar lá para auxiliar esse líder e muito cuidado no líder que você vai colocar lá. Se você errar, você vai ter que esperar mais 4, 5 anos. E cada vez que a gente erra, em vez da gente estar crescendo e desenvolvendo, nós vamos empobrecendo. A sua vida vai ser mais difícil, a sua renda per capita vai ser menor, as dificuldades de criar sua família vai ser maior e os seus prazeres vão ser menores. Mas grande parte dessa culpa é nossa mesmo. E votar só com o coração e não votar com a mente. A gente tem que votar mais com a mente. Enio, um 2022 de muitas realizações para você, muito sucesso. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua amizade, por sempre atender os nossos convites e saiba que esse programa é seu. Use sempre que você quiser. Muito obrigado. Ronaldo, um enorme abraço. Eu quero agradecer a oportunidade de você me dar para a gente trocar ideia. Um abraço a todos que estão ouvindo, né? Um fantástico 2022. Saúde e sabedoria. Se a gente tiver saúde e sabedoria, o resto a gente evolui. Muito obrigado por essa oportunidade. Todas as vezes que você precisar, é só chamar. Um enorme abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.